Convite e adoração. Colossenses 1, 13 a 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Salmo 71. Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me do mal, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós Te louvamos, Senhor, na beleza da Sua santidade.
Senhor, neste momento que prestamos culto a Ti, nós queremos interceder, Senhor, pelos doentes da sétima igreja. Queremos Te pedir também pelas pessoas que estão desempregadas, Senhor, que estão sofridos, que estão, ó Pai, sem esperança. Que o Senhor possa ser um alento na vida de cada um deles. Te pedimos, Senhor, também que o Senhor nos ajude, Senhor, na luta contra esse vírus que está sendo tão difícil de enfrentarmos, Senhor. Capacita, Senhor, os cientistas para que eles possam descobrir logo, Senhor, essa vacina, para que possamos viver mais em tranquilidade, Senhor. Sabemos que para o Senhor tudo é possível. Te pedimos, ó Pai, para consolo para as pessoas que perderam seus entes queridos. Te pedimos também, Senhor, por todos, por toda a família da sétima igreja. Te pedimos pelo pastor Sérgio e a Jane, Senhor, tem misericórdia de suas vidas. Te pedimos pelos presbíteros, pelos diáconos, por cada membro, Senhor, e pela liderança. Que o Senhor possa estar nos capacitando, nos orientando, nos dando a direção. É o que nós pedimos, com perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza eu quero contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, se não for pra te servir, eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, vai pra mim assim. Se não for pra te servir, eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza eu quero contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, olha aqui assim. Se não for pra te servir, eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, olha aqui assim. Se não for pra te servir, eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu. Dá-nos entendimento espiritual
para percebermos com os olhos do coração a riqueza da herança, a glória daquilo que o Senhor fez por nós. Nós pedimos iluminação, discernimento, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações esta noite e desperte em nós a sensação e admiração da glória diante do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, gostaria de ler com vocês o texto de Jeremias, capítulo 14, versículos 7 a 9, e depois capítulo 16, versículo 19 a 21. Capítulo 14, versos 7 a 9 diz: Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos, ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia. Porque serias como estrangeiro na terra, como viandante que se desvia para passar a noite? Porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Agora capítulo 16, versículo 19 a 21, que diz assim: Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. O ser humano vive de esperança. É a característica básica de nosso viver. Esperar é uma atitude de nossa alma, do nosso coração, uma consciência de algo que está no futuro e que chegará. E geralmente esse algo é motivo de alegria, de expectativa, de realização. Esperamos por algo que queremos que chegue, que desejamos, algo bom. Nesses tempos de Covid-19, de pandemia que se instalou no mundo, nós temos visto a economia ser abalada, os governos impotentes, a sociedade amedrontada, o povo confuso e inseguro. Desde março estamos esperando que a pandemia acabe, que o vírus vá embora, que a quarentena seja encerrada, que as atividades voltem a acontecer, as festas, os encontros, os cursos, as aulas, os cultos presenciais. Ouvimos todos os dias o noticiário para vermos se há alguma boa notícia. Esperança é o oxigênio da alma. Provérbios capítulo 13, verso 12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração. A cada 2 semanas estamos vendo a esperança ser adiada, fazendo nossos corações ficarem pesados, doentes, abatidos. Assim, é de grande importância, nesse tempo que vivemos, encontrarmos esperança. Mas como? E onde? Para onde estão voltados os nossos olhos, os olhos do nosso coração e a nossa esperança? Como estamos vendo o presente e o que enxergamos no futuro? Vamos buscar, nas palavras do profeta Jeremias, um bom e forte empurrão na alma, na nossa alma, para este momento. Jeremias viveu no século VII a.C., na Judéia. A sua nação havia sido invadida pelos exércitos babilônios que impuseram seu poderio militar e levaram uma parte do seu povo para a Babilônia, capital do império.
As cidades haviam sido destruídas. Os campos não produziam o suficiente devido à falta de água, à seca. Não havia água para os animais. Os rebanhos estavam morrendo, a fome era terrível. Segundo palavras do próprio Jeremias, as portas de Jerusalém estavam de luto. Haviam perdido a liberdade, a segurança. A vida estava ameaçada, o futuro era incerto e sombrio. Jeremias sabia que tudo o que estava acontecendo era castigo do Senhor sobre o seu povo, e havia sido alertado pelos profetas quanto a esse comportamento seu, vergonhoso e ímpio, que vinham praticando há algum tempo. Abandonaram a Deus, o seu Deus, e seguiram atrás de outros deuses. Foram infiéis, a violência e a opressão predominavam, a falsidade da fé também. Então estavam sofrendo tudo aquilo por causa de seus próprios caminhos. Mas, e agora? O leite já havia derramado, a calamidade já havia acontecido, a situação era desesperadora. Haveria saída? Seria possível uma mudança na situação? Haveria esperança? Os versículos 7 a 9 de Jeremias 14 nos apresentam uma declaração de fé, uma confissão de esperança, que podemos tomar para nós, tornar nossas as suas palavras, do fundo da nossa alma, para alimentar a esperança nesses tempos difíceis. Primeira palavra de Jeremias: Deus, o Senhor, é a nossa esperança. Ele é o nosso Redentor em tempo de angústia, conforme já lemos. Jeremias está chamando Deus de seu Redentor e sua esperança. Em segundo lugar, o Senhor habita conosco. Versículo 9. O profeta Jeremias pergunta a Deus: por que serias como estrangeiro na terra, como viandante que se desvia para passar a noite? Seguindo um recurso literário hebraico chamado paralelismo, Jeremias pergunta ao Senhor a mesma coisa com uma linguagem diferente, duas vezes, portanto, a mesma pergunta. O estrangeiro ou o viandante é a pessoa que não é do lugar, está somente de passagem, é um turista e, como tal, não tem compromisso com o lugar, com a realidade local por onde ele passa, pois está só de passagem. Jeremias pergunta ao Deus de Israel: Javé, por que tu serias como um mero viajante, um peregrino de passagem entre nós? Jeremias mesmo responde: mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio. Verso 9. Esse estar de Deus, o Senhor, entre nós, não é um estar de passagem, mas é um estar de quem pertence ao lugar onde está, de quem habita, tem moradia permanente aqui. Nos momentos de crise e de angústia, de dor, somos inclinados a pensar que Deus não tem compromisso conosco, que Ele está somente de passagem, indo para outro lugar, sendo outro o seu foco, o seu compromisso, o seu objetivo. Sentimos-nos desamparados e esquecidos. Devemos lembrar, contudo, e afirmar para nós mesmos e para Deus: Tu és a nossa habitação, Tu estás no nosso meio, Tu habitas entre nós. Essas foram as palavras do próprio Senhor Jesus, quando disse: eu estarei convosco e habitarei entre vós. Tu serás o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ele será chamado Emanuel, fazendo referência a Jesus, que quer dizer: Deus está conosco. Eis que eu estou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Na visão que João teve de Jesus na ilha de Patmos por causa do evangelho preso, ele, Jesus, aparece andando no meio dos candeeiros, representando as igrejas. Jesus está presente, caminhando com a sua igreja. Nós não estamos sós. Terceira afirmação de Jeremias: o Senhor não é pego de surpresa. O Senhor é sábio e preparado, sabe de tudo o que está se passando antes que nós saibamos. Jeremias pergunta a Deus: por que serias como um homem surpreendido
como valente que não pode salvar? A pessoa que é pega de surpresa se assusta, não está preparada para o que sobrevém. Assim, o nosso Deus não está surpreso com esta pandemia. Ele não foi surpreendido com a atual crise, como com qualquer outra. Ele sabe o que acontece antes de acontecer. Por quê? Ele tem o governo em suas mãos. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor do mundo, como vimos no mês passado. Aquele a quem adoramos conhece com detalhes todas as coisas que estão acontecendo e não é surpresa para ele. Conforta-nos muito saber que ele, o Senhor, sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas. A pandemia pode ter surpreendido meio mundo, mas não ao Senhor Jesus. A segunda pergunta de Jeremias completa a ideia da primeira. Como valente que não pode salvar. Literalmente o texto está querendo dizer: o Senhor seria como um homem forte e poderoso, mas que não pode libertar, não tem poder para libertar? Não adianta ser forte, corajoso, valente e ser pego de surpresa. Assim, Deus é forte, valente, poderoso, mas de que adiantaria sua força, seu poder, se não pode salvar, se não pode libertar, porque foi pego desprevenido? Essa é a pergunta suplicante de Jeremias a Deus. Ele sabia, e nós sabemos que o nosso Deus é forte o suficiente para salvar, para libertar, para livrar. E que diferente do homem, que é pego de surpresa, ele é um Deus que está preparado, e o seu conhecimento e poder são a nossa esperança, a nossa luz maravilhosa no fim do túnel, nossa âncora no mar agitado, nosso refúgio na tempestade. Depois dessa súplica de Jeremias, o que aconteceu? O que o Senhor respondeu a ele? Ele disse a Jeremias que ele era o seu profeta para dizer ao seu povo o que ele tinha a dizer e que mesmo que seu povo não ouvisse, e não iria mesmo dar ouvidos, e ao contrário, iria até odiar a Jeremias, mas mesmo assim Jeremias deveria continuar firme na sua pregação, no seu ministério. E quanto ao sofrimento do povo, iria continuar? Deus respondeu que aquela situação só iria acabar quando Israel aprendesse a temer ao Senhor, abandonasse os seus pecados e deuses de coração sincero e se voltasse para Deus. Isso aconteceria, e quando acontecesse, o Senhor iria ter misericórdia, agiria para libertar sobrenaturalmente o seu povo. Deus estava à frente daquela situação. Eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Então se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Então Jeremias respondeu: ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Que maravilhoso saber que Deus não é como um homem desprevenido, pego de surpresa. Ele está sabendo de tudo o que está acontecendo, ele conhece a história, conhece a angústia, o sofrimento, o temor, a insegurança que estamos vivendo. Ele sabe muito mais do que nós. Ele é forte e poderoso o suficiente para libertar a todos nós, e o fará no seu tempo, na hora do seu plano, no cumprimento da sua realização. Nós, portanto, podemos e precisamos olhar para o Senhor e dizer para o Senhor: tu és a minha esperança, tu és a nossa esperança, refúgio bem forte, bem firme em tempo de angústia. O Senhor lhe dê, portanto, uma renovação de esperança
em meio a esta crise, a esta pandemia e a todas as demais circunstâncias angustiantes que por vezes rodeiam a nossa vida, os nossos passos e os nossos caminhos. Não olhemos para as circunstâncias simplesmente, olhemos para o Senhor, em quem temos colocado firmemente a nossa vida e a nossa esperança. Ele abençoe o seu coração. De joelhos, partamos nosso pão. De joelhos, partamos nosso pão. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos, tomemos vinho, irmãos. De joelhos, tomemos vinho, irmãos. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos, louvemos nosso Deus. De joelhos, louvemos nosso Deus. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. O Senhor Jesus nos convida, mais uma vez, a participarmos com gratidão no coração, em memória dele, conforme seu próprio pedido aos seus discípulos na noite em que se despedia, celebrando a Páscoa judaica com eles e instaurando, começando uma nova aliança, iniciando uma nova era, um novo pacto esse que haveria de ser firmado com o seu sacrifício na cruz no dia seguinte. E naquela noite em que reuniu os seus discípulos numa sala de uma casa, como provavelmente a maior parte de vocês está na sala ou na cozinha da sua casa, juntamente com os seus mais próximos, e tomando naquela oportunidade um pão, como nós o fazemos e que você agora vai fazer também aí. Em suas mãos deu graças, assim como depois também faremos com o cálice. E disse: este pão é o meu corpo e é partido por vocês. Comam e façam isso em memória de mim. Lembrando que Jesus é o pão vivo que desceu do céu e que está presente conosco, sua igreja, o seu corpo, até a consumação dos séculos. Participemos com gratidão. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai querido, agradecemos pela dádiva, o presente da vida eterna através da doação do Senhor Jesus, que doou a si próprio. Veio a este mundo, renunciando à glória celestial, para dar a sua vida, Senhor, em nosso favor, para nossa redenção. E agora, Senhor, repetindo o gesto de Jesus naquela noite com os seus primeiros discípulos, nós, também seus discípulos, hoje, queremos relembrar e o fazemos com gratidão em nosso coração por tamanho amor que o Senhor revelou e demonstrou na cruz para providenciar perdão de pecados e vida eterna para sempre na Tua presença. Ao tomar desse pão, com gratidão na Tua presença, nós recebemos pela fé a pessoa de Jesus e a Sua palavra em nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Tome e participe. Este pão é o símbolo do corpo de Cristo que se deu por nós. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice, como nós o fazemos nesse momento. Entregou-o aos seus discípulos e lhes disse: tomem e bebam desse cálice todos vocês. Isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Façam isso em memória de mim. Sabendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, tomemos também nesse momento do cálice e, tomando do fruto da videira, relembremos o sacrifício que Jesus fez, seu sangue derramado em nosso favor, para pagar completamente na presença de Deus os nossos pecados, para que nós, livres da culpa dos nossos pecados e reconciliados com Deus por meio da cruz de Cristo, fossemos adotados como seus filhos e podemos agora juntos participar na família da fé desse cálice. Façamos isso, disse Jesus. Façam isso em memória de mim. Senhor, com gratidão, mais uma vez nos dirigimos a Ti, para dizer ao Senhor da alegria do nosso coração, da vida abundante que o Senhor Jesus trouxe e recebemos um dia, por graça do Senhor, por intervenção do Senhor na nossa vida, abrindo nosso coração para crer naquilo que o Senhor planejou, naquilo que o Senhor Jesus executou ao dar a sua vida na cruz. E também, Senhor, por este precioso momento de comunhão compartilhada à volta da ceia do Senhor. Faze deste momento também uma fonte de alegria, de alimentação espiritual pela palavra e pela comunhão, e de esperança, não somente com relação ao tempo futuro em que Jesus virá, mas também ao tempo presente, que está sendo conduzido pelo Senhor para a plena realização do teu propósito. Nós oramos alegres, confiantes e comprometidos, no nome de Jesus. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas teu nome. Ele então virá.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação, o poder e a esperança no Espírito Santo esteja com todos vocês e com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém.